pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê e Artesanato. E hoje quero apresentar para vocês mais um modelinho em barradinhos de crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 92. Hoje eu escolhi a cor vermelho para trabalhar o barradinho com vocês, nosso projetinho de hoje. Então ele ficou assim, o nosso barrado. Ele ficou com um desenho muito bonito e com umas florzinhas aqui, ó. Ok? Então, pessoal, eu quero passar para vocês algumas informações do barrado que nós vamos aprender hoje. Então, para começar aqui, eu fiquei com um total de 7 motivos, ó. Cada desenho desse aqui é um motivo. Fiquei com um total aqui de 14 carreiras para a gente fazer o pano, que a gente faz direito e avesso, certo? E o múltiplo deste barrado, ele é 10 mais 3. Então, aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70. Aí, na hora do meu caseado, eu fiz pelo lado direito do pano e já vim contando, tá? E a correntinha, aqui são 2 de separação do caseado. Então, eu já vim fazendo e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais 10, mais 10, mais 10. Contei 7 vezes 10 caseados, tá? Então, eu fiquei aqui com um total de 70 caseados, mais aqueles 3 que eu preciso no final. 73 caseados, tá? No meu pano de 50 por 70. Mas se você for fazendo um pano menor, vai fazendo de 10 em 10 caseados e no final 3, para poder as extremidades ficarem iguais, tá, pessoal? E aqui, ó, para vocês terem noção de medida, né, de quanto que ficou o barradinho aqui, ele tá me medindo 7 centímetros num fio de Tex 151, 100% algodão. Se você fizer num fio mais grosso, ele vai ficar maior, tá? Então, é num fio de Tex 151. Então, ele ficou aqui com 7 centímetros. E, pessoal, essas seriam as informações do barrado que eu queria passar para vocês. Em material, eu utilizo uma agulha de 1,25 milímetros, tesoura e linha. Aí eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações, número da cor e nome da marca, da linha que eu utilizo, certo? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, você tem que ativar o sininho. A inscrição, pessoal, é totalmente gratuita, tá? Não paga nada. Aí você também tem que ativar o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais eu tenho o Instagram, que é Eliane Prado 03. Lá você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal Eli Crochê Artesanato. Lá eu registro tudo antes para poder quem me seguir, né, já saber o que vai ter de aula nova aí no canal. Então, pessoal, eu vou organizar aqui o meu cantinho e daqui a pouco eu volto para a gente poder começar a fazer este lindo barrado. Ele ficou muito bonito, ó, o desenho dele. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado de 2 correntinhas. Vamos iniciar com 3 correntes, vamos fazer mais 2 pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. Então, este é o nosso cantinho de borda com 4 pontos alto. Agora, vamos fazer mais 2 quadradinhos cheios. Coloco 2 pontos alto dentro do caseado. Um aqui na base. 2 aqui dentro. E um aqui na base. Fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 pontos alto. Agora eu vou fazer
7 quadradinhos vazios separados de 2 correntinhas. Então, eu faço 2 correntes, ponho ponto alto aqui na base. 2 correntes, um ponto alto aqui na base, 2 correntes e um ponto alto aqui na base. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadradinhos. E agora, nós vamos preencher 10 pontos altos distribuídos em 3 caseados. Então, sempre dentro do caseado, eu coloco 2 pontos altos e um ponto alto na base do caseado. Neste ponto aqui de base, ó. Aí, depois que eu fiz aqui os 10 pontos altos, eu volto a fazer os 7 quadradinhos, com 2 correntinhas de separação. Certo, pessoal? Então, a repetição do trabalho já começa desde aqui. Depois dos 7 quadradinhos vazios, nós vamos novamente colocar 10 pontos altos em 3 caseados de base, tá? Então, vão fazendo de vocês assim, eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu mostro para vocês visualizarem como ficou, tá? Mas não tem segredo. São 10 pontos alto em cima de 3 caseados, depois faz 7 quadradinhos vazios separados de 2 correntinhas, 10 pontos altos, 7 quadradinhos, assim por diante. O finalzinho tem que terminar assim, ó, com 10 pontos altos. Terminei, então, aqui a distribuição dos pontos, como eu indiquei no bloco anterior. Ficou assim, 10 pontos altos, 7 quadradinhos vazios, 10 pontos altos, 7 quadradinhos vazios, igual eu orientei no bloco anterior. E para a segunda carreira, que eu já fiz 3 correntinhas, viramos o pano e vamos fazer aqui mais 3 pontos altos, para a gente fazer um tipo quadradinho cheio. Então, aqui eu vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Assim, vou fazer aqui 2 correntes, vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, para fazer um quadradinho vazio, e aqui eu coloco mais 3 pontos altos. Então, o meu canto ficou assim, ó, desta maneira. Agora, a gente vai trabalhar 3 quadradinhos vazios, sempre separados de 2 correntinhas. Pessoal, se você já gosta aí da aula, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos e se inscrevam no canal, tá? A inscrição é totalmente gratuito e ativem o sininho. Vamos fazer um quadrado cheio. E vamos repetir 2 quadradinhos vazios separados de 2 correntinhas, mais 2 correntes e um ponto alto aqui. Então, ficamos assim com o nosso trabalho. Aqui a gente vai fazer mais um quadradinho, que são 3, né? Então, nós ficamos assim, ó. E aqui nós vamos preencher 3 pontos altos. Duas correntes, vamos contar 1, 2, 3, a gente põe o ponto alto. Então, nós ficamos aqui. Pessoal, aqui vai ser um motivo, aqui é a separação, a divisão do motivo, tá? Então, ele tá ficando assim. Só para vocês terem uma ideia que eu fiz aqui, rapidinho eu vou mostrar. Eu fiz um desenho aqui do que eu tô trabalhando com vocês, ó. Eu vou colocar de ponta cabeça, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó.
Eu fiz o desenho aqui, peguei uma ideia, fiz o desenho, alterei e eu tô tirando daqui, tá? Então, às vezes eu demoro um pouquinho assim para raciocinar, porque eu tô olhando ali qual que é a carreira que eu estou. Mas eu tô seguindo esse desenho que eu fiz aqui, deste papel quadriculado. Então, pessoal, a partir daqui é repetição, certo? Vocês vão fazer 2 correntes e vão aqui, ó, colocar 3 quadradinhos vazio, ponto alto, né, sobre o ponto de base. Fiz aqui os 3 quadradinhos vazio igual aqui. Agora eu preencho um quadradinho. Com 4 pontos altos, repito aqui 3 quadradinho vazio. E a partir daqui a gente vai fazer igual aqui, ó, 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos, tá, pessoal? Então, vão fazendo de vocês assim, igual eu acabei de explicar. Daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar aí o nosso trabalho. Terminei aqui a segunda carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Fiz aqui por toda a extensão do meu barrado. E o meu final aqui eu terminei, né, com 4 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto e completei aqui com mais 3 pontos altos. Ficou igual este motivo aqui. Para a terceira carreira aqui, eu já fiz 3 correntinhas, viro o meu pano e já fiz aqui 3 pontos altos. Então, pessoal, toda vez que eu voltar para explicar as carreiras, eu já vou vir com o meu cantinho pronto, porque ele não muda, tá? Ele vai ser sempre os 4 pontos altos, desta maneira aqui. Então, vamos continuar. A partir daqui, a gente faz 2 correntes. Eu já fiz aqui 2 correntinhas e vou colocar um ponto alto aqui neste ponto de base. E vou também completar aqui com mais 3 pontos altos aqui da base. Assim. Agora, vamos fazer 2 quadradinhos vazio, 2 correntinhas, ponho meu ponto alto aqui. 2 correntes, ponho meu ponto alto aqui. Aqui eu preencho o quadradinho com 3 pontos altos, 2 correntes, aqui ó, no último ponto de base eu coloco um ponto alto. E aqui também eu preencho, que aqui vai dar uma florzinha, só um detalhe para o nosso barrado. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio, 2 correntes e um quadrado vazio. Então, nós ficamos assim, por enquanto, e aqui agora é repetição do que estamos fazendo, ó. Completamos aqui com mais 3 pontos altos, 2 correntes, fiz as 2 correntinhas e aqui eu completo com mais 4 pontos altos, assim. E a partir daqui, pessoal, ó, vai ser repetição do que acabamos de fazer aqui, ó. Agora, a gente vai colocar 2 quadradinhos vazios e vamos completar o terceiro aqui, da base com 4 pontos altos. Aqui vai ser um quadradinho vazio e aqui vai ser um quadradinho cheio, 2 quadradinhos vazios. E aqui, esse motivo aqui, a gente vai repetir o que acabamos de fazer aqui. Tá? Então, vão fazendo de vocês assim, ó, não tem segredo, e daqui a pouquinho eu volto. Se ficou dúvida, começa o vídeo de novo nessa parte. Bom, pessoal, aqui eu já terminei a terceira carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior a distribuição dos pontos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Aí, na quarta carreira aqui, eu já subi 3 correntinhas, virei o pano e eu já fiz o cantinho igual eu orientei.
E adiantei um pouquinho aqui o barradinho, porque ele não muda muito aqui. Então, ó, depois dos 4 pontos altos iniciais aqui, eu fiz 2 correntes, prendi um ponto alto aqui na base e completei com mais 3 pontos altos. Então, meu cantinho ficou assim, ó. Aí, a partir daqui agora, nós vamos preencher mais um quadradinho. Vamos ficar aqui com um total de 7 pontos altos. Assim nós ficamos. E vamos fazer 2 quadrados vazio. Sempre 2 correntinhas de separação. Um ponto alto e aqui outro ponto alto. Aqui a gente preenche 2 pontos alto dentro e um aqui na base. 2 correntes, vem pra cá, ó, faz um quadrado vazio. 2 correntes, faz um quadrado aqui vazio. E o próximo quadradinho a gente preenche com mais 2 pontos alto e um aqui na base. Para ficar igual esse lado aqui, a gente também completa os pontos para ficar com 7 pontos alto. Duas correntes. E a partir daqui, pessoal, já é repetição, tá? Então, a gente vai fazer aqui os 4 pontos alto. E mais 3 aqui, né? 2 aqui dentro e um aqui na base. Aí, aqui nós vamos repetir o que acabamos de fazer aqui, ó. 2 quadradinhos vazio, faz um aqui e um aqui em cima desta base, aqui cheio, quadradinho vazio, e aqui a gente preenche com 7 pontos alto aqui, igual nós fizemos deste lado, certo? Eu vou terminar o meu e já volto. Terminei aqui a 4ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Aqui o meu cantinho, terminei com 4 pontos alto. Aqui na 5ª carreira eu coloquei 3 correntinhas, virei meu pano e eu fiz o cantinho, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Faz mais 3 pontos alto, assim. E eu já fiz também um quadradinho vazio, tá? Que é separado de 2 correntinhas. Aí você faz assim, coloca 2 correntes, põe o ponto alto aqui nesta base. E a partir daqui, pessoal, nós vamos fazer mais um quadradinho vazio, conta 1, 2 no terceiro aqui, ponto de base, coloca um ponto alto, assim. E vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. E mais 3 pontos altos aqui, né? Nós vamos ficar com um total aí de 7 pontos altos. Ó, 2, 4, 6, 7. Então, nós ficamos assim com o nosso canto. Agora, aqui a gente vai fazer 3 quadradinhos vazios separados aqui de 2 correntinhas cada um. E depois aqui eu já venho o próximo quadradinho de base, preencho 2 pontos alto, um aqui na base. Então, eu já fiquei com 4, 5, 6, 7. Precisamos de 7 pontos altos, igual o lado oposto aqui. E aqui a gente já coloca um quadradinho vazio assim. Duas correntes, colocamos aqui mais outro quadradinho vazio, 2 correntes e contamos 1, 2 no terceiro aqui, ponto de base. Eu já coloco um ponto alto e aqui, pessoal, já começa a repetição do que acabamos de fazer ali
no início do trabalho. Aqui a gente coloca 7 pontos altos, né? Distribui conforme eu expliquei. Aqui a gente faz 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Depois aqui dos 3 quadradinhos igual aqui, nós vamos fazer aqui, né, o preenchimento deste quadrado. Aqui a gente já ficou com 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. E aqui a gente faz, né, aqueles 3 quadrados separados de 2 correntinhas para a gente começar a fazer o outro motivo. Ó, conta 1, 2 no terceiro ponto aqui, a gente põe o ponto alto. Então, a repetição será esta. Aí, a partir daqui, vocês vão repetir isso aqui, ó, que nós acabamos de fazer, tá? E se ficar dúvida, volta um pouquinho o vídeo aí para vocês olharem onde é que eu estou colocando os pontos certinho. E lá no final, 2 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Terminei, então, aqui a 5ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Ficamos assim, com a distribuição dos pontos. Aqui eu terminei com 4 pontos altos. Para fazer a 6ª carreira, eu já fiz 3 correntinhas, virei o meu pano e já fiz mais 3 pontos altos. Assim, ó, já fiz os 3 pontos altos. E aqui eu já fiz 2 correntes, um ponto alto aqui de base, né, para você colocar, para fazer um quadradinho vazio e mais outro quadradinho vazio, também de 2 correntinhas. Agora, aqui vamos fazer mais 2 correntes. E vamos colocar 1, 2 no terceiro ponto aqui de base, um ponto alto. Então, nós ficamos assim com o nosso canto. Vamos preencher agora de ponto alto. E o quadradinho vazio, vamos colocar 2 pontos altos nele. E um aqui na base. 2 correntes, aqui a gente faz um quadradinho, então a gente tá ficando assim com o nosso canto. E aqui a gente preenche também com mais 7 pontos altos, ó, 2, 3 eu já tenho, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, e aqui a gente faz o quadradinho vazio no último ponto de base aqui, ó. Então, a gente tá ficando assim com o nosso trabalho. E agora, a gente vai completar de quadradinho vazio. Então, aqui a gente já tem um quadrado, faz 2 correntes. E já faz outro quadradinho aqui. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, a gente faz quadradinho. Então, a gente ficou com 5 quadradinhos aqui. E aqui, pessoal, já é repetição do que acabamos de fazer. Aqui, como que é o canto, né? Então, ele dá menos quadradinho. E aqui, como é um motivo inteiro aqui de divisão, ele dá mais quadradinhos, tá? Aí, a partir daqui agora, a gente vai colocar 7 pontos altos. Completa aqui os 4 pontos, né? Que eu fiquei com 4, 5, 6 e 7. Faz 2 correntes. Quadrado vazio, põe o ponto alto na base. Assim, ó. Perdão, aqui tá errado, corta. Então, eu fiz um quadradinho aqui. E aqui no espaço, eu coloco
2 pontos altos, já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. E depois de ter feito esses 7 pontos altos, nós vamos repetir aqui, ó, os 5 quadradinhos aqui neste espaço, certo? Então, vou fazendo de vocês assim, daqui a pouquinho eu volto, lá no final vai terminar igual o início aqui, com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui eu terminei a sexta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Terminei aqui, né, com 5 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadradinho vazio, 7 pontos altos, 3 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. Para a sétima carreira aqui, eu fiz 3 correntinhas, aí eu já virei meu pano aqui e já fiz mais 3 pontos altos. Então, nós ficamos assim. E também fiz 2 correntinhas e um quadradinho vazio, ó. Ficamos assim com o nosso trabalho. Agora, pessoal, nós vamos preencher este quadradinho aqui de base, com mais 3 pontos altos. Assim, vamos fazer 2 quadradinhos vazios, colocamos um ponto alto aqui nesta base, 2 correntes, vamos contar, 1, 2, no terceiro aqui ponto de base, eu coloco um ponto alto. E aqui nós vamos colocar, ó, 4, mais 3 pontos altos, ficamos aqui com um total de 4 pontos altos. 2 aqui na base, 5, 6 e 7, com mais um ponto aqui. Mais 8, mais 9. E o último aqui para completarmos 10 pontos altos, distribuído assim, ó, desta maneira. Vamos fazer 2 quadradinhos vazios, pega aqui neste ponto de base, 2 correntes, pega aqui neste ponto de base, e aqui a gente fechou 2 quadradinhos, e deste lado de cá, a gente coloca um quadrado cheio. Então, nós ficamos assim com o nosso trabalho. Agora, a gente faz um quadradinho vazio, separado de 2 correntes, assim. E aqui a gente já faz outro quadrado cheio, que aí a gente já tá começando outro motivo. Vou fazer aqui mais um motivo com vocês, ó, então ficou assim, o motivo. Então, depois, ó, que eu fiz este ponto tijolinho igual aqui, ó, nós vamos começar a repetir tudo isso aqui de novo, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro 2 quadrados vazios, ó. Faz 1, 2 correntes, prende aqui. Ponto alto, 1, 2, aí conta 1, 2, 3, faz outro quadradinho vazio. Aqui são aquelas 10 correntes que nós vamos distribuir. Fiz aqui os 10 pontos altos, igual nós fizemos aqui, eu distribuí aqui. 2 correntes, aqui eu já faço um quadrado vazio, 2 correntes, um quadrado vazio, e aqui a gente preenche o próximo quadrado. Com 4 pontos altos, assim, ó. Aqui, como é a separação do motivo, a gente faz apenas o quadradinho vazio, igual aqui, ó. E aqui do outro lado a gente já faz, né, mais 3 pontos altos. Ok, pessoal? Então, a repetição dos pontos será esta, da maneira que eu acabei de explicar. Vão fazendo de vocês. Se ficou alguma dúvida, volta lá o vídeo um pouquinho, certo? Terminei aqui a 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Aqui eu finalizei com 4 pontos altos, 2 correntinhas para fazer o quadradinho vazio, 4 pontos altos.
Para a oitava carreira, eu já fiz 3 correntes, já virei o meu pano e já fiz 3 pontos altos, depois eu fiz um quadradinho vazio também. Assim, ó. Então, ele ficou desse jeito, certo? E a partir daqui, então, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Deixa eu só arrumar meu fio aqui. Aqui eu faço mais 3 pontos altos. Assim. E eu completo aqui mais um quadradinho. Assim. Faço 2 correntes. Ponho aqui um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Eu conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Certo? Agora, aqui no centro, eu coloco mais 3 pontos altos. E agora, a gente faz a repetição do lado oposto, né? Que é 2 quadradinhos vazio, 2 correntes. Aqui eu coloco outro quadrado vazio, assim. E aqui, ó, eu coloco tudo de ponto alto. Eu coloco 2 aqui dentro, fiquei com 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Fiquei assim. Deixa eu só arrumar esse último ponto. Eu faço um quadrado vazio com 2 correntes. E aqui a gente já tá começando, pessoal, a fazer a repetição do nosso trabalho. Coloca aqui os 4 pontos altos, que é igual aqui, e a gente completa mais um quadradinho vazio aqui, ó. Então, ó, nós estamos já fazendo a repetição, isso aqui, ó. Depois nós vamos fazer 2 quadrados vazio, faz 2 correntes, prende aqui, ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2, 3 e o quarto. Faz 2 correntes, ponto alto aqui neste ponto de base, 2 correntes e mais um ponto alto. Aqui, ó, igual do lado oposto, né? A gente tá aqui, a gente vai preencher um quadradinho aqui, ó, de base. Aqui a gente completa o quadradinho de base, né? Coloca aqui, ó, 4 pontos alto e completa aqui o restante dos pontos. Certo? Aqui já são 2 correntes para fazer a divisão do motivo. E aqui já é repetição, gente. Certo? Ó. Então, a partir daqui agora, ó, nós, né, já fizemos aqui, que é igual aqui. Aí, agora, a gente vai fazer tudo isso aqui, nesta parte aqui do motivo, tá? Então, vão fazendo de vocês. Daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Se ficou dúvida, volta o vídeo um pouquinho, tá? Aqui, ó, é a divisão do motivo. Então, daqui para cá é um motivo, daqui até aqui, ó, é outro motivo, e assim nós vamos fazendo, tá? Tudo que a gente fez aqui agora, nós vamos colocar aqui, ó. Então, pessoal, aqui eu terminei a oitava carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Aqui eu terminei com 4 pontos altos e para a nona carreira eu fiz 3 correntinhas, virei o meu pano e já fiz mais 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz o meu cantinho com 4 pontos altos no total. Agora, vamos fazer 2 correntes e um
quadradinho vazio aqui. 2 correntes, 1, 2 no terceiro aqui, ponto de base, eu faço outro quadradinho vazio. Então, nós ficamos assim. Agora, nós vamos preencher aqui, ó, os pontos de base. Aí, eu fico com um total de 4 pontos alto. Aí, eu preciso de mais um quadradinho cheio. Então, eu coloco aqui mais um, mais outro e mais outro. Então, a gente fica aqui com 7 pontos altos. Aí, aqui eu faço um quadradinho vazio, 2 correntes, né? Outro quadradinho vazio, 2 correntes e mais um quadradinho vazio. Então, a gente tá ficando assim com o nosso trabalho, ó. Pessoal, se tiver ficando alguma dúvida, volta o vídeo, tá? Em qualquer carreirinha aí, para vocês visualizarem como eu estou colocando os pontos. Aí, depois que eu fiz aqui os 3 quadrados vazios, eu preencho aqui um quadradinho de base. Aqui eu já fiquei com 4 pontos alto, 5, 6 e o 7º ponto alto aqui. Então, pessoal, aqui, ó, é a divisão do meu motivo. Aqui eu já estou começando a fazer ele aqui novamente, ó. Então, aqui eu fiz um quadradinho vazio, aqui o quadradinho vazio, 7 pontos altos, 7 pontos altos. Aqui, ó, eu tenho que trabalhar 3 quadradinhos vazios, vou fazer bem aqui. Depois que eu fiz os 3 quadradinhos, faço mais 7 pontos altos, que eu vou fazer aqui nesta parte aqui do barrado. E depois dos 7 pontos altos, aqui, ó, já é a outra divisão do barrado. Eu vou vir aqui e fazer, né, as duas, uma correntinha e duas correntinhas, o quadradinho vazio fecha aqui no ponto de base. E aqui já é a divisão do nosso trabalho aqui, certo? Então, vão fazendo, daqui a pouquinho eu já volto. Então, eu fiz aqui a nossa 9ª carreira, distribuindo os pontos conforme eu expliquei no bloco anterior. Terminei aqui com 4 pontos altos. Aqui no cantinho eu já fiz 3 correntinhas. Aí, eu já virei o meu pano e já fiz mais 3 pontos altos. Então, aqui ficou o meu cantinho com total de 4 pontos altos. E agora, nós vamos fazer 3 quadradinhos vazios. Aqui eu faço 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, e aqui eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com o meu canto desta maneira. Agora, vamos preencher estes pontos de base. E vamos completar mais um quadradinho à frente aqui, com 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, ficou assim nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer um quadrado vazio, separados de 2 correntes. E aqui nós vamos fazer igual ao lado oposto. Vamos preencher o quadradinho aqui. Ficamos com 4 pontos altos, 5, 6 e 7. Então, ficamos assim. Agora, aqui nós vamos fazer tudo de quadradinho vazio, 2 correntes. Aqui, ó, no último ponto de base, quadradinho. Cheguei aqui no outro lado, já do motivo, né? Que já vai começar outro motivo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E vamos fazer o 5º quadradinho. A gente conta 1, 2 no terceiro ponto de base. A gente coloca um ponto alto. E assim, pessoal, aqui já é uma repetição. Colocamos aqui 4 pontos altos, mais 2 aqui dentro, 5,
6 e 7. Duas correntes, faz um ponto alto. E aqui ao lado oposto, a gente também vai distribuir 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4. 5, 6 e 7. Duas correntes. E aqui nós já vamos começar a fazer aqueles 5 quadradinhos vazios, igual nós fizemos aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos distribuir aqui, certo? Então, vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Não é difícil, é só prestar atenção como eu coloquei os pontos. Façam de vocês, daqui a pouquinho eu já volto. Terminei aqui então a 10ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Se tiver ficado dúvida, volta lá um pouquinho, o bloco anterior. Então, aqui eu terminei com 4 pontos altos, fiz 3 correntinhas, já virei meu pano, já fiz 3 pontos alto aqui no início. E também já fiz, pessoal, 3 quadradinhos separados de 2 correntinhas. Então, ficou assim meu trabalho. Agora aqui nós vamos fazer mais um quadradinho, 2 correntes, a gente vai contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E aqui nós vamos colocar, ó, o segundo, o terceiro, o quarto ponto alto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono ponto e o 10º. Então, aqui a gente vai ficar com 10 pontos altos, a gente faz 2 correntes e neste último ponto de base aqui a gente coloca um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Então, nós ficamos assim. Agora aqui, nós vamos fazer mais uma corrente, perdão, mais 2 correntes, um ponto alto, vamos preencher este quadradinho com 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, um quadrado aqui vazio, assim. E aqui nós vamos preencher outro quadradinho. Vamos fazer aqui, ó, 2 correntes, aqui neste ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui eu vou contar 1, 2. No terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Então, aqui já vai ser o espelho do que nós acabamos de fazer aqui, ó. Então, nós vamos colocar aqui os 10 pontos alto. 2 aqui dentro. Então, o total aqui a gente fica com 10 pontos alto. 2 correntes e aqui, pessoal, já é repetição, tá? Então, aqui, ó, a partir daqui, nós vamos repetir esta parte aqui do motivo, ó. 2 quadradinhos vazio, um quadradinho cheio, um quadradinho vazio, um quadradinho cheio, e aqui a gente vai fazer este lado aqui do motivo. Depois a gente vai preencher com 10 pontos altos nesta parte aqui, tá? Então, vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Então, vai ficar assim. Aqui eu já terminei a carreira de número 11, conforme eu expliquei no bloco anterior. Terminei aqui com 4 quadradinhos vazio, 4 pontos altos. Aqui eu fiz 3 correntinhas, já virei o meu pano, fiz mais 3 pontos altos e também fiz aqui mais 4 quadradinhos vazio, separados de 2 correntinhas. Então, meu canto ficou assim, tá, pessoal? É só fazer 2 correntinhas e ponto alto sobre o ponto de base.
Agora, vamos fazer mais 2 correntes e vamos... Opa, desmanchei um quadradinho aqui, deixa eu refazer. Agora, aqui, vamos fazer 2 correntes, vamos contar 1, 2. No terceiro ponto aqui de base, a gente coloca um ponto alto. Então, ficamos com um total de 5 quadradinhos. Este aqui, nós vamos preencher mais 3 pontos altos. Total de 4. E aqui, a gente faz um quadradinho vazio. 2 correntes, né? Sempre 2 correntes que nós vamos fazer e vamos colocar mais 3 quadrados aqui vazio. 2 correntes, venho aqui, fecho um quadrado vazio e aqui. Agora, aqui a gente faz mais 3 pontos altos. E aqui nós vamos fazer também do lado de cá 4 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes, e aqui a gente vai contar o terceiro ponto aqui da base, a gente coloca um ponto alto. Então, aqui, ó, se vocês observarem, a gente já passou para o próximo motivo. Então, agora aqui a gente vai fazer mais 3 pontos alto, totalizando 4 aqui, né, que a gente fecha a ponta do motivo, assim, ó, igual aqui, a gente tá aqui, ó, igual aqui. E agora a gente repete 4 quadradinhos, vazio, faz as 2 correntes e faz aqui, ó, os 4 quadrados vazio. E o próximo quadradinho a gente preenche. Porque nesse motivo aqui, a gente vai fazer uma florzinha, tá? Agora, a próxima carreira, a gente vai preencher as 2 quadradinhos vazios aqui de cada lado e vai formar uma florzinha. Aí, na próxima carreira, eu já explico esse detalhe. Aí, aqui a gente coloca 4 pontos altos. Aí, aqui, continuação, pessoal. Agora, a gente vai fazer mais 4 quadradinhos vazios, igual aqui. Aí, chegando aqui, ó, nesta parte aqui que nós vamos preencher os pontos altos, ó. Então, vai ficar assim o nosso trabalho. Aí, vão fazendo de vocês, dúvidas, volta um pouquinho o vídeo, que eu vou terminar o meu aqui, certo? Bom, pessoal, aqui eu terminei, então, a carreira de número 12, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos, né? Fizemos aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos, aí 4 pontos altos, aqui no final eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, fiz 4 pontos altos, fiz 3 correntinhas, já virei o meu pano e já fiz 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, aqui no meu cantinho. Aqui, ó, fiz mais 3. Aqui, pessoal, eu fiz, olha, tudo de quadradinho vazio, fiz separados de 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazio, ó. Ficamos assim. Aí aqui, ó, a gente chegou perto daquele motivinho da florzinha que eu comentei no bloco anterior. Então, a partir daqui, nós vamos fazer um quadradinho cheio. Põe 2 pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes. Aí, eu venho para este lado aqui do ponto, né? Do lado oposto. E preencho também outro quadradinho cheio. Então, aqui se formou a minha florzinha. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer de quadradinho vazio até chegar aqui, ó. Neste penúltimo quadradinho aqui, nós vamos fazer, tá? Então, vão fazendo de vocês.
E o primeiro quadrado separado de 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui 7 quadradinhos vazio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui dá um pouquinho diferente, né, a contagem dos quadradinhos por causa do canto aqui, certo? Então, aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 9, que é o primeiro motivo do canto, e a partir do segundo para frente eu vou ficar com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o último lá também nós vamos ficar com 9, a mesma quantidade, tá, pessoal? Então, chegou aqui, ó, na parte da florzinha, a gente só preenche um quadradinho cheio, né, com mais 3 pontos altos, para entrar o total 4, igual eu estou demonstrando aqui. 2 correntes, e aqui a gente faz o outro quadradinho cheio. Ok? E aqui agora a gente preenche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo quadradinho a gente vai repetir o que acabamos de fazer aqui, tá? Então, vão fazendo de vocês assim, lembrando que lá no final eu fico com 9 quadradinhos, tá? E eu já venho pra gente fazer a última carreira. Aqui eu terminei a carreira de número 13, conforme eu expliquei no bloco anterior, né? A distribuição aqui dos quadradinhos cheios, aqui separação de um quadradinho vazio, né? Para formar essa florzinha. E aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazios, separados de 2 correntinhas, igual no início, né? E entre os outros motivos ficaram 7 de cada lado, né? E aqui, pessoal, a gente terminou com os 4 pontos altos e nós vamos fazer uma correntinha e vamos cortar o fio, porque como a gente terminou aqui do lado direito do pano de prato, nosso barrado, né? Então, eu quero fazer um acabamento, eu não vou virar o pano para o bico não ficar do avesso, né? Aqui para frente do pano de prato. Então, eu cortei aqui meu fio, depois a gente arremata. E nós vamos começar aqui, ó, pelo lado direito do pano, de novo. Aqui, ó, pela bainha, você sabe qual que é o lado direito e lado avesso. Então, aqui a gente vai começar de novo a fazer o acabamento. Então, aqui, ó, no primeiro ponto de base, aqui, ó, no espaço, você vai amarrar o fio, dá um nozinho. Então, eu amarrei o meu fio aqui no primeiro ponto de base, vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui, ó, vou laçar o meu fio, aí eu conto 1, 2. Na terceira correntinha aqui, pessoal, eu volto com a minha agulha e vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, eu fiquei assim com o meu trabalho. Aqui eu laço meu fio e coloco um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Assim. Aqui eu faço apenas 2 correntes e fecho aqui um ponto alto. Então, a gente vai intercalar este aqui hoje, tá? Aqui a gente faz 2 correntes, laço o fio, ó, e bem aqui nas alcinhas do ponto alto, a gente coloca um ponto alto, volta aqui, ó, e coloca outro ponto alto. Aí, a gente vem aqui e fecha na base um ponto alto aqui. Assim. E é o próximo a gente faz com o ponto alto normal. Assim. Então, a gente vai fazer assim até o final, 2 correntes, vem aqui, ó, nas 2 alcinhas aqui da base do ponto alto, faz um ponto alto e mais outro ponto alto. E fecha aqui, ó, um ponto alto. 2 correntes, venho aqui e somente fecho ponto alto. Então, tá ficando assim o nosso trabalho. Aí, vocês vão fazendo de vocês, conforme eu acabei de explicar.
E daqui a pouco eu volto pra gente terminar junto ali o finalzinho, certo? Então, vamos fazendo assim, da maneira que eu acabei de explicar. Então, pessoal, a 14ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, eu fui fazendo os pontos tombadinho, separados aqui de 2 correntinhas e ponto alto. Então, ficou assim o meu trabalho. E aqui nós vamos finalizar juntos, ok? Então, aqui eu terminei com 2 correntes e ponto alto. Vamos fazer aqui, ó, 2 correntinhas laçadas. E na base aqui do ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Faço aqui um ponto alto, 2 correntes. Esse pontinho depois a gente vai esconder ele por trás aqui do trabalho. E aqui eu coloco um ponto alto. Assim. E aqui a gente faz o último ponto aqui, né, deitadinho, né? Faz 2 correntes aqui no ponto de base do ponto alto, a gente coloca 2 pontos alto, assim. Laço o fio e aqui no último ponto aqui da base, a gente coloca um ponto alto. Assim, uma corrente e já pode cortar o fio, que aí nós já terminamos de fazer o barradinho. E aqui depois a gente coloca os fios para dentro aqui do trabalho, sem problema nenhum, tá? Então, aqui nós terminamos o nosso barradinho de hoje. Ele ficou com um desenho bem bonito. Vou colocar aqui uma base preta para vocês melhorem visualizar os pontos. Ok, pessoal? Então, este seria o barrado que eu queria muito trazer para vocês hoje. Pessoal, se já gostou da aulinha de hoje, já deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, faça sua inscrição, que é totalmente gratuito, e ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!